Boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. É com grande satisfação, meus amigos, que na noite de hoje nós vamos dar continuidade a mais um momento de reflexão dos ensinamentos de Jesus dentro dos nossos lares. Que bom que você chegou. Que bom que você atendeu ao nosso chamado, ao chamado do Mestre. Nós não vamos falar de nós, vamos falar dele. Vamos falar dos benefícios que ele trouxe e continua trazendo para toda a nossa humanidade. Vamos também, neste momento, rogar aos nossos mentores espirituais que nos assistam, que nos amparem, que nos intuam a todos e que nos dê o discernimento de que tanto precisamos, a força de vontade para continuarmos progredindo, estudando, melhorando a cada dia que passa. Que assim seja para todo sempre. Amigos e amigas, companheiros, seguidores do canal, não sei se vocês observaram que nós começamos o ano falando sobre a religião do futuro. A religião que Jesus declara como a religião verdadeira, ou seja, aquilo que nós precisamos realizar em nós. Isso ficou aqui muito claro. Objetivo, que devemos adorar a Deus no altar dos nossos corações. Mais adiante, no segundo momento, nós refletimos sobre a questão dos ensinamentos de Jesus voltado para a nossa consciência presente. Então, é preciso estar presente no mundo. É preciso trabalhar e exercitar uma consciência desperta. Sairmos do sono, da ociosidade, do comodismo, da culpa, do passado e da ansiedade. Ficamos bem cientificados que estes ensinamentos, que estes esclarecimentos são muito importantes para que possamos seguir agora estudando com Jesus. Não é? Está bem claro nas nossas cabecinhas. Acredito que nós tenhamos contribuído um pouco mais para que a gente possa seguir adiante. Então, quando a gente fala em curas de Jesus, hoje nós vamos fazer esse trabalho meditando com Jesus e é um momento, meus amigos, que nós deixamos aqueles momentos mais difíceis, nós trazemos para esse quadro, meditar com Jesus. As curas, não sei se vocês observaram, houve momentos dolorosos como o apedrejamento, como a cura da mulher hemorroísa. Então, todos estes trabalhos de cura moral e cura física, de fato, foram curados, foram salvos, como diz lá nos evangelhos. Nós vamos nos perguntar ainda nos dias atuais, por que Jesus curava? Porque Jesus fez tantas curas no seu evangelho, e veja bem, João Evangelista diz que não ficou registrado o mínimo do que Jesus fez, porque se o que Jesus fez, como Jesus trabalhou, se fosse registrado, não teria livros no mundo para registrar os atos de Jesus, os ensinamentos, as curas, os sermões, tanto que Jesus nos ensinou. Então, nós só temos o quê? Um Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, de Lucas, não é isso? De João. E aí a gente vai, os 4 evangelhos. A gente diz, mas é pouca coisa. Não é pouca coisa, não é pouca coisa, minha gente. Traz o essencial, traz a lei do amor. Traz a lei do amor e suas consequências maiores para a vida de todos nós. Mas voltemos então ao ponto das curas de Jesus. Hoje eu convido vocês para que a gente faça uma visita a Gerasa. Antes, porém, de chegarmos a esse momento em Gerasa, que é um momento doloroso,
É um momento, é uma cena muito dolorosa, porque é um processo obsessivo, é um processo de subjugação, de loucura. E Jesus cura este homem. Lá nas regiões de Gerasa. Então a gente se pergunta, Jesus curou de fato? Não. Jesus nunca disse que ele curava. Ele dizia, vai, a tua fé te curou. Vai, não voltes a pecar mais. Estás salvo. Teus pecados te são perdoados. Então, o que é que a gente observa? Que pecado é justamente a falta de foco na lei divina. Pecado é não acertar o alvo. E acertar o alvo, qual é o alvo? É a lei divina. E quando nós desviamos desta lei, nós vamos o quê? Contraindo dores, aflições que vão se acumulando no nosso corpo físico, primeiro no nosso corpo mental, emocional, até se desaguarem no nosso corpo somático. Aí está já instalada a doença e as expressões das mais variadas doenças. Então veja bem, o que é adoecer? Ora, como nós já dissemos, adoecer então é perder o alvo, é o não cumprimento da lei divina. Toda vez que nós deixamos de cumprir a lei do amor, nós adoecemos. Nós saímos deste estado de equilíbrio, nós saímos do foco, nós saímos da trajetória, do caminho e do ensinamento divino. Então, é como dizem os estudiosos também, nós perdemos o endereço de Deus, perdemos essa referência da lei divina, a ponto de adoecermos e de esquecermos de nós mesmos, de perdermos a razão, como nós vemos muitos casos por aí, não é? Então, o que é que a gente pode, então, lembrar na noite de hoje? É que nós temos uma consciência onde está registrada essa lei divina, e essa nossa consciência é o nosso GPS. Então, não precisa de ligar, nem de bateria, nem desligar, porque, como nos diz Haroldo Dutra, ele é alimentado pela energia cósmica, pelo fluido cósmico, pelo esse éter divino. Nós estamos ligados a Deus por esse GPS, que é a nossa consciência. Então vamos ficar bastante atentos a esta verdade. E vamos passar a todo dia sintonizar e ligar o nosso GPS. Então, o descumprimento dessa lei de amor, que pode ser por rebeldia, pode ser por ignorância ou por maldade. Piorou ainda a situação. Quando sabe, ou pelo menos tem conhecimento e não realiza. Então, em que consiste a cura? A cura consiste justamente no resgate da pessoa adoecida. Perceberam? Não é a doença, é o doente que precisa ser curado, é o personagem que precisa ser educado, reeducado, é o personagem que vai neste momento de cura receber de Jesus um redirecionamento. Então, toda cura requer um direcionamento, e isso Jesus fazia todas as vezes em que se dava uma cura. Ao mesmo tempo, ele dava uma direção àquele que foi curado, aos sofredores. Então, no caso de Natanael, nós podemos ver, nós colocamos aqui como o primeiro momento com Jesus. Natanael desceu pelo teto da casa de Pedro, arrancaram as telhas e jogaram o homem lá. Ora, não seria, não é? Não poderia ser diferente. O desespero, a fé, a confiança era muito grande. E Jesus olhou para Natanael e disse: Natanael, crês que eu possa te curar?
E Natanael confirmou que sim. E Jesus disse, teus pecados te são perdoados. Quer dizer, naquele momento cessava aquele karma, ou seja, aquele processo de depuração através da doença. E acharam estranho que Jesus disse, quem é esse? Só Deus pode perdoar os pecados. Jesus, não seja por isso. Então, Natanael, levanta e anda. Levanta e anda. Então, como vocês podem observar, quando Jesus associa a doença com o pecado, ele deixa claro que ele não trabalha com os corpos, mas com almas. Então, Jesus é o médico das nossas almas. E por que ele é o médico de nossas almas também? Porque nós ainda somos uma humanidade adoecida. Por isso que estamos no mundo de provas e expiações. Não é fulano, beltrano ou ciclano. Todos nós, homens, estamos doentes. Adoecidos ainda pelo distanciamento, pelo descumprimento da lei do amor. E é tanto que ele diz, eu vim para que aqueles que precisam de médico. Alguém aqui pode dizer que não precisa de médico? Alguém aqui pode dizer que tem uma saúde integral? Então, somos nós os doentes da alma. Então, uma alma curada, ela cura o seu corpo, não é? Mente sã e corpo sã. Então, as curas de Jesus, então, transmitiu uma lição bem mais profunda, né? Se a dor é um alerta, veja bem, um sinal luminoso que indica que há desequilíbrio, que algo está errado, que há um tipo de desvio, então a ação do Cristo não é retirar ou tirar a dor. Perceberam aqui? Isso é muito importante. A ação do Cristo, nem dos espíritos curadores, não é tirar esse sinal de alerta, que é a dor. A ação curadora do Cristo é uma ação mais enérgica, radical, que vai até a raiz do problema, que seria, como será e o é, as causas da dor e do sofrimento. E as causas são sempre ignorância, como nós já falamos, o desconhecimento e a não aceitação. Conheceis a verdade? E a verdade vos libertará. Qual é a verdade que vai nos libertar, então? É uma verdade que vem de fora? É uma verdade dita, falada, promulgada, propagada? Não, é a verdade de nós mesmos, do nosso conhecimento, da nossa origem divina e da nossa destinação gloriosa. Isto é a verdade que nos salva, que nos indica e que nos mostra caminhos de fé, caminhos de libertação, caminhos da alegria, caminhos da felicidade, caminhos do amor. Então nós vamos ver, meus amigos, que é preciso também, aí já é uma observação, é preciso estar receptivo à estação do Cristo, pois é essa receptividade que vai nos fortalecer. Uma vez que nós já sabemos que o mecanismo da doença, nós já falamos aqui em vários vídeos, né, em vários momentos, se dá através dessa correlação espírito-matéria. O corpo escoadouro da alma é através do perispírito ou do corpo astral, que é esse modelo organizador biológico. Então, o corpo retrata a nossa parte oculta. Ou seja, aqueles pontos mortos, viram que nós falamos aqui, que Sheilinha nos ensinou e que Emmanuel também cita e chama a atenção, pontos mortos, aquelas energias estagnadas, nos causando prejuízo e dor. Pensamentos e sentimentos que se anovelaram. As pessoas nos anovelaram, as pessoas e as situações. Tudo isso nos gera postura de vida, né? Certa ojeriza, certa antipatia, ódios, ressentimentos, e a gente fica ligado. E a energia está lá no inconsciente, fica lá estagnada, não vem para a consciência de relação, a fim de ser atualizada e trabalhada.
Então, mais uma vez, as curas falam de uma orientação e uma reorientação, para justamente garantir o processo curador. O Cristo sempre dá o direcionamento, traçando para nós um roteiro seguro. Então, onde é que Jesus vai entrar então neste processo de cura? Como um modelo e guia. Vinde a mim, todos vós que andais carregados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Precisa mais clareza do que isso? Mansuetude é humildade, já falamos aqui no amoroso apelo. Já falamos muitas vezes neste amoroso apelo. Vamos nos lembrar desse chamado e deste apelo amoroso do Cristo. Então, agora, no terceiro momento, nós vamos ver aqui a questão das doenças neste mundo. Como é que nós podemos fazer uma leitura da nossa realidade? Um mundo bastante adoecido, minha gente. Nunca houve tanto sofrimento mental e emocional quanto antes. A cada 4 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Em alguns países, como o Japão, eu estou trazendo aqui informações concretas e corretas, por exemplo, está sendo impressionante e chamando a atenção o suicídio de crianças de 8, de 7, 6 anos de idade, meus amigos. Crianças, espíritos nessa primeira fase evolutiva, nessa primeira estação da reencarnação, não aguentam. E o sofrimento é tão grande que eles retornam desesperados, com uma dor muito profunda. O mundo ainda não está preparado para receber essas almas aflitas, desesperadas. É preciso estarmos em constante alerta. O suicídio, a depressão e a loucura estão aí. Nessa transição chamada de transição planetária, que é o momento da porta estreita, bastante delicado. Então, precisamos tomar muito cuidado. Por tanta dor e perturbação psíquica, é preciso, nos diz Emmanuel, prudência e piedade. Prudência e piedade. Então, no tempo de Jesus, a situação era também de total desvalia no que tange à saúde coletiva, aos cuidados médicos. Hoje, porque a demanda é muito maior, não é? A humanidade também muito maior, não é? Mas os desafios continuam mesmo, só que numa proporção alarmante. E o que é que isso nos mostra? O que é que isto vem trazer à baila para os nossos raciocínios? É que nós, humanidade, continuamos dissociados da lei divina, que é a lei de amor. Continuamos ainda crescendo intelectualmente e ainda estacionados ou muito pouco crescidos emocional e moralmente. Tanto é que nós já falamos aqui muitas vezes, está lá na Gênesis, esse livro belíssimo, que é a humanidade do futuro, o homem do futuro. Será um homem moral? Será um homem moral? De que adianta a gente com tanta tecnologia, sem aplicar para o bem? Vamos aplicar, é muito bom, mas vamos ver então o lado bom e colocar todo esse avanço tecnológico a nosso favor, a favor da humanidade e sempre numa proposta de bem comum. Não é só o meu conforto pessoal, não é por aí, não é? Então, o que é que nós vemos? As doenças mentais eram fator de exclusão e preconceito, como até os dias atuais. Temos ou não temos preconceitos com os doentes mentais? Tanto é que tem gente que diz, olha, não diga que eu tomo remédio, não diga que eu fui isso, não diga que eu fui tentar. Pelo amor de Deus, não fala, tá entendendo? São pessoas que estão assim,
escondidas, mergulhadas na sua própria dor, por não receberem nem a aceitação do mundo, nem a aceitação dos parentes e dos familiares. É o que nós vamos ver aqui nesse momento, lá em Gerasa. Então, esse desafio do Cristo foi constante. Então, por isso que para a nossa apreciação hoje, nós trazemos um quadro bastante doloroso. Ele aconteceu em Gerasa, como cita Mateus, no capítulo 8. Vocês vão ver lá. Então, o que é que lá diz Mateus, diz Lucas e diz Marcos? Que quando Jesus passava por Gerasa, ele parou, fez um desvio e entrou em Gerasa, uma cidade que não foi aceita, é onde ele não foi aceito, não é isso? Então, lá chegando, quando eles passaram perto do cemitério, surge esse homem. Eu vou contar com minhas próprias palavras, depois eu vou deixar a citação, vocês leem. Este homem enlouquecido, cheio de correntes. Se vocês verem no filme, eu não vou colocar aqui, porque choca muito, na filmagenzinha, que a Igreja Jesus Cristo dos Últimos Dias faz, filmes belíssimos, muito bons os filmes que eles deixam, inclusive que a gente pode aproveitar, sem direitos autorais, é livre, né? Então, tá lá este homem terrível, sujo, todo rasgado, enlouquecido. Quando ele depara com Cristo, olha, a figura da virtude, o magnânimo enviado de Filho. Então Jesus, ele disse: que queres comigo, Jesus? Porque ele viu Torres Pastorino, disse que ele o reconheceu pela aura luminosa do Cristo. Que queres comigo? Não nos mande embora desta região, deste território, não nos mande embora. Aqui é que nós vamos ver em rápidas observações o que é um processo obsessivo e de vampirização. Eles pediram menos. Jesus disse: qual o teu nome? Quer dizer, como te chamas? Ele disse: Legião. Legião, porque somos muitos. Então, o que significa? Não é que houvesse ali um exército, né, romano. Pelo amor de Deus, a gente faz isso também para exagerar. Mas havia o quê? Uma falange de espíritos inferiores, involuídos e ditos vampirizadores, que estavam sugando as energias daquele pobre homem. Então, aquele homem estava sendo o hospedeiro desta gama de entidades. E nós vamos ver o porquê mais adiante. Então, quais são os pontos a ser considerados, meu amigo? Eu botei aqui. Primeiro, a reação do obsessor. Não nos tire daqui, não nos tire, pediu menos, porque sabia que uma ordem de Jesus, como foi feito. Então, o primeiro trabalho de Jesus foi: afasta-te. Foi liberar, veja bem, liberar aquele homem obsidiado, expulsar aquelas entidades, aquela multidão, para libertar a sua presa. Esse foi o papel. Quando ele disse: não nos mande embora, pelo menos nos coloque para os porcos. Ora, Jesus não ia negociar com eles, porque espíritos são chamados obsessores, são chamados Exus, na Umbanda, na Quimbanda, quem não já viu falar, não é? Eles querem algo de material. E o que é que os espíritos obsessores e vampirizadores e vampiros querem? Eles querem fluido vital, vitalidade dos encarnados. É preciso estar atento. Então, aquele homem estava depauperado. Então, a gente vê que eles não queriam sair, porque eles tinham ali manutenção para a sua situação de miserabilidade. Por que que eles vampirizam? Por que que eles precisam de fluido vital dos encarnados? Primeiro é a abertura, né? É a sintonia dos encarnados, não é? A sintonia, a energia baixa. Primeiro é isso, né? Agora, o que é que eles precisam? Eles precisam se sentirem vivos.
E como eles sentem que estão vivos? Porque ao desencarnarem, eles não saíram do corpo, eles estão identificados com o corpo físico, eles precisam o quê? Beber, se eles bebem, comer, são comilões, que ainda estão identificados com a comida, não é? Comem para viver e não comem e não vivem, vivem para comer e não comem para viver, não é? Com o fumo, se são fumantes, com a cachaça, com álcool, com tudo. Perceberam? E aí eles negociam, eles querem sempre mais para deixarem a sua presa. Aí eu não vou entrar em detalhes porque vai ser um momento muito delicado e que vai trazer muitas interrogações. A gente não vai entrar no mérito da questão. Vamos ficar só na questão moral. Então, Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, nos diz: nesta compreensão mais lógica e profunda, fica totalmente explicado que não se trata em absoluto de espíritos desencarnados que incorporam em porcos. Não foram os espíritos que incorporaram. Os porcos saíram assustados, né? Os animais, e aí, os porcos, que os animais que têm essa visão do astral inferior, que eles pertencem, não é? No reino animal, esse astral inferior, eles viram, se assustaram e correram e despencaram morra fora. E saíram e morreram afogados. Então, o fato se realizou como é relatado e possível, foi apenas para que dele pudéssemos extrair uma lição preciosa e oportuna para a nossa própria evolução. Olha que coisa linda. Eu gosto muito dos trabalhos e das explicações do professor Torres Pastorino. Ele diz: em todos os atos e palavras, os manifestantes divinos trazem ensinamentos que são aprendidos e ouvidos por aqueles que os seguem, que os conseguem compreender. Daí Jesus dizer: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, Jesus ordena categoricamente o abandono da presa, né? Chamando o espírito não purificado, que é o espírito inferior, e falando a personalidade do encarnado, para que ele viesse tomar conta de si. Aí ele falava ao eu superior, ao espírito, a sua individualidade espiritual. Perceberam aí? Para que este personagem pudesse tomar consciência de si e do momento presente. Então, o obsessor, que era a legião, reclama intervenção. Eles não querem, faça qualquer coisa, mas não nos deixe, por favor, sair não só desta região, desse campo de forças, de energia vital. Então, não significa, ele fala exatamente um exército. Então, há uma observação, ele diz. Aqui eu concordo, o professor Torres Pastorino fala. Essas falanges de espíritos involuídos, sobretudo os que habitam os cemitérios, dedicam-se ao vampirismo, sugando a vitalidade da vítima. É o que nós dissemos aqui anteriormente. Todo e qualquer processo evolutivo tem por meta como força mantenedora o fluido vital. É o fluido vital que os obsessores querem. Carnaval tá aí, festas, danças, bebida. Não estou dizendo que ninguém brinque, que ninguém vá para a folia. Mas cuidado, para que não sejamos pastos de vampirizadores, de entidades cruéis, quando baixamos o nosso nível mental, moral, espiritual. Muito cuidado. Então, solicitam insistentemente que ele permita continuar o vampirismo, pelo menos nos porcos, foi o que vimos, havendo nesse caso uma transferência de operação, quando ele diz passar para. O processo ali foi natural. Jesus deixou eles entregues à própria sorte, mas cuidou dali do enfermado. E restaurou a dignidade deste homem. Aí a gente se pergunta, por que não houve doutrinação? Não há doutrinação nos processos obsessivos, que Jesus faz a desobsessão e a cura, porque Jesus nunca doutrinou nenhum dos obsessores.
por ele afastados. Porque essas entidades, por ele afastadas, essas entidades do plano astral, se encarregavam de fazer esse serviço, esses encaminhamentos, quando necessários. Não havia condições de intelecto, morais e espirituais de fazer ali uma conversa, um chamado, como ele fez com Maria. Não é? Se lembra de Maria? Maria de Magdala, a mulher equivocada. Ali Jesus fez um trabalho belíssimo conversando com ela. Então, a reação dos que assistiram o fenômeno, quais foram nessa passagem? A reação foi lamentaram o fato. Lamentaram a perda material pela morte dos poucos e colocaram Jesus para fora do território deles. Fora, Jesus Nazareno, não te queremos aqui, estás a nos dar prejuízos, grandes prejuízos materiais. Olha aí a força da materialidade. Preferiram comer com os porcos, viver na lama, chafurdar no lodo, a aceitar o Cristo, o divino, o mensageiro do bem. Então, a reação do obsidiado, então, aí é que é muito importante. Ele vem e solicita um lugar de discípulo para acompanhá-lo sempre. Aí Jesus recusa mantê-lo ao seu lado. Está lá escrito nos evangelhos. E confia-lhe uma tarefa de alta responsabilidade, meus irmãos, a pregação. Sobretudo pelo exemplo do que recebera da divindade, o Cristo de Deus. Vai, meu irmão, e prega em Gerasa, entre os teus conterrâneos, entre os teus familiares, aqueles que estão na mesma situação evolutiva do que tu te encontras, de que te encontras neste momento. Viram a importância do pregador, do divulgador do Evangelho de Jesus? Quantos medianeiros famosos nós conhecemos que passaram por subjugações profundas, dolorosas. E Jesus dera a oportunidade deles continuarem divulgando, trabalhando a sua mensagem de amor. Que beleza é esse trabalho por Jesus, meus irmãos. Então, ele aceita e a partir daí ele passa a sair divulgando lá na região de Decápole, falando dos maravilhosos poderes de Jesus. Está lá registrado nos evangelhos. Então, como é que nós podemos concluir a dificuldade dos filhos do homem ao chegar à terra? Dos Cristos, dos avatares que vão se encontrar com o quê? Com a nossa miserabilidade moral. Preferimos ainda os prejuízos, para não sofrermos os prejuízos materiais a viver com os poucos. Então, a imagem do louco acorrentado, aqui professor Torres Pastorino faz um belíssimo trabalho, comparando com a nossa humanidade, ainda presa a grilhões, que eles arrebentam por não quererem se disciplinar. Uma humanidade rebelde e enlouquecida. Então, o que é que nós podemos ver, meus amigos, é que houve um direcionamento, como em todos os momentos, e que há uma visão notória aí da humanidade ainda, em sua maioria. Não se trata de um homem isolado, porque o trabalho aqui é pedagógico, mas de uma legião, de uma multidão que ainda se identifica com a sujeira, com a imundície, com a porcaria. É o que está escrito, não é? Poucos são aqueles que aceitam e agradecem a orientação e o redirecionamento do Cristo em suas vidas. Então nós vamos ver, meus amigos, que nós somos ainda espíritos em tratamento. É isso que eu quero deixar claro na noite de hoje para todos nós. Todos os dias eu tomo a minha porçãozinha mágica. O meu evangelho é para estar atento. Não estou melhor do que ninguém. Estou tão sofrida quanto todos nós, mas estou me cuidando. E isso a gente vai passando para que a gente se cuide. Emmanuel nos diz lá, ante o Divino Mestre, no livro da Esperança, sim,
Somos espíritos enfermos, com ficha especificada, ou seja, temos um prontuário. Vocês já viram falar aqui na ficha kármica? Temos, todos nós temos um prontuário. Antes de nos encarnarmos aqui, temos um histórico anterior, antecedentes morais e espirituais também, que estão instaladas essas fichas nas esferas superiores, nas quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham as ações e reações. Instrutores da vida maior, nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, guias protetores da humanidade, que nos ajudam a seguir com Jesus, nos libertando da dor, do sofrimento, da loucura, fazendo um trabalho preventivo, ostensivo, sério, muito sério, conhecendo a verdade que é Deus em nós. E é essa verdade, meus amigos, que nos libertará. Que Deus nos abençoe, nos proteja para todo sempre. Vou deixá-los neste momento com um passe virtual. Se tiverem condições, façam. Fica sentadinho, ó, bota os pés no chão, relaxa, entende? Solta os ombros, deixa a coluna ereta. Nós vamos trabalhar os centros de força, sobretudo aqui, ó, nesse centro de força. Vamos trabalhar ainda este apego, vamos trabalhar o apego ainda. Por isso, façam, vai fazer muito bem. Se tiver dificuldade, vai fazendo, vai se exercitando, cada vez mais melhor. Paz e bem para todos. Que assim seja. Passe virtual. Você já sabe como respirar. Sente-se confortavelmente. Faça algumas respirações. Tranquilize-se. Concentre agora a sua atenção na música. Ouça a música. Visualize neste momento uma luz suave envolvendo todo o seu corpo. Sinta-se mergulhado neste fluido cósmico, o éter divino. Peça a Jesus que desfaça toda energia negativa, pensamentos e ideias negativas que não lhe servem mais. Dissolva-as na luz. Agora, envolva neste momento toda a área da sua cabeça em luz. Dissolva na luz qualquer ideia, qualquer pensamento que não seja bom. Dissolva na luz. Agora, mentalize o seu pescoço, seu tórax, relaxando. Relaxe. Observe a área do seu peito, o seu centro cardíaco. Está tudo bem? Se não estiver, visualize luz e peça a Jesus que desfaça quaisquer ligações magnéticas com entidades perturbadas, energias deletérias, emoções pesadas, e visualize luz na área do seu peito.
Agora chegou a hora de trabalhar a área do abdômen. Vamos trabalhar o desapego, desejo de poder. E se você sentir aí algum mal-estar, algo incômodo, projete luz. Coloque luz nessa área do seu abdômen. Respire fundo agora. Permita-se banhar por essa luz e sinta a presença divina do amor em você, inundando todas as áreas do seu corpo, cabeça, pescoço, banhando seu tórax, envolvendo seus braços, iluminando todos os seus órgãos internos, pernas e pés. Chame Jesus, traga Jesus para junto de você e diga: ó Mestre de nossas vidas, nos envolva com vosso amor. Neste momento, Senhor, nós te pedimos também por aqueles que estão necessitando. Escolha alguém que você deseja ajudar. Pense nessa pessoa e projete luz sobre ela. Entregue esta pessoa para Deus. Visualize-a envolta em luz. Agradeça os benefícios recebidos. Agora volte para o seu corpo e sinta-se presente. Sinta-se presente. Traga suas mãos para junto do seu coração, tocando levemente, em sentimento de gratidão. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais este momento de luz. Vamos agradecer por este ano que está se finalizando. Vamos agradecer pelos ensinamentos recebidos, pela presença dos nossos guias, anjos da guarda, espíritos familiares e amigos. Gratidão, meu Deus. Gratidão, Senhor. Gratidão sempre.